A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos tratando, nesses últimos estudos, sobre as características da Igreja de Atos dos Apóstolos, e eu tenho convidado os irmãos a fazer uma comparação com a Igreja de hoje. E eu convido os irmãos a lermos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 34 e 35, que diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 15 ao 19, diz assim: E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meus irmãos, este assunto é um tanto difícil para tratarmos em nossos dias. Dias esses de muitas desconfianças por causa dos escândalos que temos visto e ouvido de muitas partes. Sabemos que há muitos oportunistas querendo tirar vantagens, tanto aqueles que arrecadam como aqueles que recebem ajuda. Mas realmente, há irmãos em grandes e reais dificuldades em suas vidas, e isso não podemos ignorar. Nesses mais de 40 anos de vida cristã, em todos os trabalhos que realizamos, nunca pedimos ofertas e muito menos dízimos. Sempre procuramos ajudar os irmãos necessitados, visto que isso é um sentimento bíblico e não devemos nos gloriar disso, pois é obrigação de todo cristão. A nossa ajuda sempre esteve direcionada aos irmãos que realmente estão em dificuldade. Por isso, antes de realizarmos qualquer ação de socorro, sempre procuramos nos certificar se realmente a pessoa em questão está realmente em dificuldade. Nesses dias nos deparamos com alguns irmãos em grandes apertos e aflições, e não conseguimos ajudá-los a contento. E então pensamos que se tivéssemos mais pessoas contribuindo com esta obra, o alcance seria muito maior. Não achamos ético filmarmos as pessoas sem que elas autorizem. Entendemos que não é bom expor as pessoas que estão em apertos. Será constranger demais alguém que já está triste e envergonhado pela situação que está passando. Se em algum momento da sua vida você vier precisar de ajuda, não preferiria ser socorrido sem que aquele que está te socorrendo venha usar de sua imagem para divulgar tal ação? Afinal de contas, é socorro aos irmãos em Cristo e não um negócio. No YouTube, postamos estudos bíblicos e reflexões para edificação dos irmãos. Mas temos também um trabalho de evangelismo nas ruas, distribuição de Bíblias, folhetos, revistas e DVDs. É o ID do Senhor Jesus. Com o objetivo de ampliarmos essa ajuda, convidamos aqueles que desejam cooperar com esta obra. Ninguém melhor do que Deus para te dar direção. Então ore a Deus, e se Ele confirmar em seu coração, o irmão ou a irmã poderá contribuir com este trabalho. Há muitos irmãos em grandes dificuldades e nossas forças são pequenas. Por isso, vim a público convidar os irmãos que sentirem de Deus para juntos, com um pouco ou com muito, socorrermos os que estão em aflição e levarmos luz àqueles que estão em densas trevas. De acordo com as Escrituras, a contribuição deve ser voluntária, deve ser segundo o que tem e não segundo o que não tem. E deve ser com alegria, pois diz as Escrituras que Deus ama o que dá com alegria. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8 diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Essa semana, eu tive contato com alguns irmãos que estão em grande necessidade. Irmãos que estão impossibilitados de trabalhar por causa da enfermidade que estão vivendo. E por isso estão passando dificuldades. E nós gostamos de pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui falando sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, e eu estou dizendo para os irmãos que nos incomoda muito. Por mais que nós temos procurado ajudar esses irmãos, a nossa força é pequena demais diante de tanta necessidade que esses irmãos estão vivendo. Eu quero garantir aos irmãos que tenho mais de 40 anos na obra do Senhor, nunca abri a minha boca para pedir uma oferta e muito menos dízimo de alguém. Mas agora, diante da necessidade desses irmãos que estão vindo a nós, não temos como ajudar. Por mais que a gente faça, a nossa força, como eu disse, é muito pequena. E então eu quero convidar você que se identifica com essa obra. O meu convite é para você que deseja contribuir. Vamos ajudar esses irmãos, vamos socorrê-los. Vamos, meus irmãos, nos unir em torno desse objetivo que também é espiritual. É manifestar o amor cristão para com aqueles que realmente estão necessitados. Ore, pergunta para Deus. Se Deus confirmar o teu coração, então nos ajude a ajudar aqueles que estão em necessidade. Eu sei que há muitos irmãos que têm ressalvas quanto a esse tipo de ajuda, e eu compreendo, irmão, porque eu também tenho. Mas eu quero dizer para os irmãos que toda ajuda, toda cooperação será destinado à obra do Senhor, será destinado a ajudar os nossos irmãos que estão em grande necessidade. Vamos investir no socorro a esses irmãos, levar luz àquele que está em trevas, àquele que está em sofrimento. Lá em Atos, no capítulo 20, do versículo 35, diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Meus irmãos, eu relutei muito para fazer esse vídeo devido à seriedade do assunto. Sei que há muitos oportunistas tirando vantagens em cima de um tema tão importante e não queremos de forma alguma ser confundidos com esses que estão por aí. Mas, por outro lado, não podemos ignorar a dor e o sofrimento e a necessidade que muitos dos nossos irmãos estão vivendo. A palavra de Deus nos ensina a socorrermos aqueles que estão em aflição. Então eu convido o irmão, ore, peça a Deus discernimento. Se o Senhor te autorizar, será muito bem-vindo o seu apoio. Se você não tem como ajudar esse projeto, ore. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Interceda, ore pelos nossos irmãos, ore por este projeto, porque nosso objetivo é socorrer aqueles que são domésticos da fé e estão vivendo momentos muito difíceis nas suas vidas, que estão vivendo momentos de aflição. Que Deus te abençoe, no precioso nome de Jesus.